O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos, é impossível haver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Deus, vendo que o homem precisava de sexo, porque o pecado também não foi o sexo. O pecado foi desobedecer a palavra de Deus. Porque algumas pessoas, infelizmente, no meio religioso, acreditam que o pecado de Adão e Eva foi sexo. Deus não criou o pecado, mas Deus criou o sexo. E sexo não é pecado. E Deus disse para o homem multiplicar. E essa palavra também se estendeu às espécies. Todo relacionamento fora de um casamento, dentro do contexto da palavra de Deus, é pecado. Se a pessoa é solteira e tem relação sexual, não é o sexo que é pecado. É fazer sexo fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, do mandamento de Deus, do ensinamento de Deus. Então, o sexo fora do casamento, todo sexo fora do casamento é pecado. Deus não criou os animais para se casarem. Por isso que para os animais não é pecado. E Deus não criou animal à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Espírito, alma e corpo. Quando o homem se une com uma mulher, sexualmente, a Bíblia fala que eles passam a ser um. A ciência diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Através da relação sexual, dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então o homem não pode se unir à sua esposa e se unir a uma prostituta. Porque todo relacionamento fora do casamento é uma prostituição, é um adultério espiritual. E a Bíblia diz que pessoas que têm essas práticas não herdarão o reino de Deus. Os animais, eles não têm discernimento do certo e do errado. Eles são padronizados, condicionados. E os espíritos caídos, como eles têm ódio de Deus ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança, eles veem o ser humano como um animal, como um cachorro. E a partir do momento que os espíritos caídos veem o homem como um animal, eles buscam adestrar este homem, condicionar esse ser humano. Eles trazem uma padronização de costumes que é contra a palavra de Deus. Então, Satanás, ele tem uma estratégia de manejo para te condicionar a viver no pecado, onde o ser humano, ele não discerne mais o certo do errado, porque ele está adestrado, ele está dominado por algum ou alguns espíritos enganadores. E ele começa a ter práticas que fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano.
Então realmente ele está manifestando o adestramento, o manejo daquele espírito caído, que o condicionou a viver uma vida de pecado. Seja qual pecado for, seja prostituição, seja adultério, seja vícios, mentiras, enganos, falsidades, hipocrisias e etc. Quando você tem Cristo como teu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus quebra essa dominância desse espírito ou espíritos. E você passa a discernir o certo do errado. E você toma a decisão de ser dominado, liderado, condicionado pelo Espírito Santo ou continuar dominado, liderado pelos espíritos caídos. Ainda que você tome a decisão por Cristo como único Senhor e Salvador, Deus vai ter que fazer um manejo para tirar o manejo errado dos espíritos enganadores e colocar o manejo, o domínio, a liderança da sua palavra, do seu poder. Quando você pega um animal filhote e você sabe o que você está fazendo no manejo, você leva o dog ao bom condicionamento. Ele nem passa pelo mau condicionamento. Você usa a dominância, a liderança, as características do próprio dog a lhe obedecer de uma forma natural. Quando você já pega um dog que alguém já trouxe mau manejo, você vai ter que fazer um manejo para tirar o mau manejo e condicionar o dog ao bom manejo. E a vida espiritual é semelhante também. As pessoas geralmente nós nascemos em pecado, cometendo erros e falhas contra Deus, contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Nós vamos recebendo um mau manejo dos espíritos, dos nossos pais, da sociedade, do mundo. E quando nós vamos a Cristo, Deus tem que nos libertar de todo esse mau manejo, de toda essa má dominância, liderança mundana, diabólica, animalesca, e trazer o condicionamento do Espírito Santo, de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. Mas isto deve ser desejado. Isso deve ser buscado. O animal não tem como desejar e buscar o manejo correto. O animal, ele é subordinado. Agora você e eu não. Nós podemos escolher. Nós temos a opção de escolha. Se vamos nos submeter à palavra de Deus ou não. Se vamos obedecer ou não. A nossa carne, a nossa natureza caída, nunca vai querer obedecer a Deus. Mas o Espírito de Deus, que Ele mesmo soprou em nós, esse Baruch, ele sempre quer obedecer a Deus. Mas quando o homem está dominado pelos espíritos enganadores, a carne está liderando. Os desejos animalescos estão liderando, de uma forma ou de outra. E só o meio de se libertar desse domínio animalesco é através do arrependimento. Um animal, ele não pode confessar os seus erros. Um animal, ele não pode se arrepender, porque o animal não está dentro desse contexto de certo ou errado a qual nós estamos. Há por vezes que o animal, ele não quer obedecer.
mas não é pelo discernimento de certo e errado. É porque ele não quer se submeter. Porque ele é um animal. E a sua parte animalesca não quer se submeter. Então o homem ele cria ferramentas a qual leva o animal à obediência. Sejam ferramentas físicas e ferramentas psicológicas, usadas com a inteligência, vai levar o animal a se submeter. E se o mesmo não submeter, geralmente esse animal ele é sacrificado. E assim é na vida espiritual. Todos aqueles que não se submeterem a Cristo como único Senhor e Salvador serão sacrificados espiritualmente. E é um sacrifício que não tem fim. É um castigo que não tem fim. É um tormento que não tem fim. Porque a pessoa tem o discernimento do certo e do errado. O Espírito Santo te iluminou para a verdade. Não é o mesmo contexto do animal. O animal é condicionado com estratégias à obediência. Não pelo certo e errado, mas pelos motivos a qual eu já falei aqui. Quando você toma Cristo como teu único Senhor e Salvador, aquele sacrifício que você teria que fazer eternamente no lago de fogo, ele já foi feito por Cristo na cruz. Então Cristo já se sacrificou por você e por mim. E é por causa do sacrifício de Cristo que alguém pode ser e será salvo. Mas a pessoa que não tem Cristo como único Senhor e Salvador, ela ainda então vai ter que se sacrificar para pagar os seus pecados. E é uma conta que o homem não tem condição de pagar, a não ser na eternidade, sofrendo para sempre. A única forma de você pagar os seus pecados é duas. É através de Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma, ou você no lago de fogo, pagando por toda a eternidade. Quem vai a Cristo como único Senhor e Salvador, toma o sacrifício de Cristo para si e é perdoado dos seus erros e das suas falhas. Aqueles que não forem a Cristo ainda estão devendo e vão ter que pagar essa dívida uma hora. E é uma dívida que só Cristo pode pagar. Só Ele pode pagar a nossa dívida para a eternidade, para a salvação da nossa alma. Beleza? Alô, fica com Deus, tudo de bom. Baruque, junto. E boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.